Igreja, com a paz do Senhor, amém? Pedi para que os irmãos que trouxeram a palavra do Senhor, que abram Isaías, capítulo 11. Pedi para o irmão pôr na Nova Almeida atualizada, Isaías, capítulo 11. Pedi para o irmão Richard fazer a leitura em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías 11, do 1 ao 9. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Isaías capítulo 1, 11, versículo 1 ao 9. Passo a ler. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa na cintura. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão, o novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Nem se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém? Amém, irmãos? Pode tomar assento em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso. A irmã Raquel já apresentou a palavra desta noite. E a palavra desta noite, irmãos, está no livro do profeta Isaías, e foi escrito 700 anos antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e foi um dos profetas que mais falou a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no capítulo 7, vai falar sobre o príncipe da paz, No 7 fala a respeito, no versículo 13, no versículo 14 vai falar de Emanuel, que vai falar que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seria Emanuel, quando Isaías falou para Acás, fazer um pedido para o Senhor, e Acás sabiamente falou: não tentarei o Senhor, e o Senhor deu livramento para o povo de Israel. E no capítulo 10, no versículo 6, vai falar sobre no capítulo 9, no versículo 6, vai falar sobre o príncipe da paz. Eu vou até ler para os irmãos, que fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então a gente vê, irmãos, que Isaías, 700 anos antes, já profetizava a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra desta noite vai nos falar de uma profecia que em partes já se cumpriu, e em partes ainda vai se cumprir na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma palavra completa, porque ela fala do Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então veja, irmãos, que a palavra de Deus ela é perfeita. 700 anos antes, Isaías profetizou a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e tudo que ele falou cumpriu item por item, e o que
não se cumpriu ainda, irá se cumprir em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que a palavra de Deus ela é perfeita, né? Não falha. Se a gente fazer uma previsão daqui 7 anos, a gente vai errar muita coisa. Imagina daqui 700 anos. E Isaías falou 700 anos antes da vinda do Messias, e se cumpriu tudo o que Isaías falou. E a gente vê hoje, né, irmãos, profetas, né, como o pastor pregou no domingo, que a palavra de Deus, né, ela tem que ser levada a séria, né? Não pode estar sendo feito como hoje, né, que a gente vê muitos pregador coach, que eles estão preocupados mais com ganho financeiro, né, status, e pega o versículo e começa a fazer piada, e aquilo é atrativo para o povo, né, porque o povo não está indo na casa do Senhor para buscar conhecimento, para buscar renúncia, obediência, mas está indo para uma distração, e o culto acaba virando um espetáculo. O culto ele tem, né, que ser racional, tem o momento da oração, dos louvor, né, da palavra, e todos esses momentos tem que ser respeitado, tem que ser louvado e adorado o nome do Senhor. E aqui, né, hoje é fácil ser profeta, porque a gente vê muitos aí que a gente assiste nas pregações aí de igrejas que são gravadas, como a nossa também muitos profetas que profetizam de maneira genérica, pega uma mulher de mais idade, profetiza, fala sobre família, né? Quem aqui não tem problema familiar, né? Profetiza sobre saúde, e pega um jovem e fala que vai ganhar aquilo, conquistar aquilo outro. Qual jovem que não tem o sonho de ser bem sucedido naquilo que está fazendo? Então fica a profecia daquela que o povo quer ouvir, né? E o povo, esses profetas de hoje em dia estão tendo espaço, porque o povo de Deus está deixando ser enganado, porque não está buscando conhecimento, está buscando, né, aquilo que lhe agrada o ouvido. E muitas vezes a palavra do Senhor, como foi no domingo, é um puxão de orelha para a gente, para que a gente possa ter disciplina, né, e obediência nas coisas do Senhor, que são tudo coisas sérias, né? E então esses pregadores de hoje em dia, de profetas, é fácil ser profeta, porque ele vem, aponta de dedo para você vai conquistar uma casa, você vai conquistar um emprego novo, e promessas vazias que muitas vezes nem se cumprem, porque não foi Deus que falou. E aqui Isaías, né, irmãos, a palavra, né, os estudiosos dizem que ele morreu cerrado ao meio. Então veja como que era diferente a vida do profeta naquela época, porque o profeta daquela época tinha compromisso com a palavra de Deus. Então não falava o que o povo, que o governante queria ouvir, falava o que Deus mandava. E a maioria das profecias não era aquilo que agradava, era aquilo que tinha que obedecer. Então a gente tem que ficar com a palavra do Senhor, irmãos, porque pode ser amarga, mas vai ser algo que vai trazer efeito para a nossa vida. É algo que vai nos moldar, que vai nos corrigir, pode até doer, mas vai ser para o nosso próprio bem. E lá na frente a gente vai estar glorificando e agradecendo o Senhor por ter cuidado de nós. Então veja, irmãos, que aqui, né, mesmo num tempo difícil, aqui Isaías estava falando, né, no livro de Isaías fala a respeito, né, que Israel seria levado cativo, né, e sobraria apenas Judá. E depois fala também que Judá também, por ter se desviado do caminho do Senhor, seria levado cativo. Então veja que mesmo numa época que ele estava pregando correção para o povo, e o povo não estava dando crédito, ele falou: se vocês não se corrigirem, vocês vão ser levados cativo, vai ser destruído Israel e depois Judá. E assim foi que aconteceu, irmãos, porque o povo estava desobediente. Então não adianta querer pregar a teoria da porta larga. Ou a gente se consagra, renuncia e busca o Senhor, e o Senhor vai nos abençoar, né? Ou a gente vai se iludir e nós vamos nos frustrar. Então veja que mesmo numa época difícil, onde estava sendo pregado destruição, porque o povo estava se desviando do caminho do Senhor, o Senhor, né, nosso Deus Todo-Poderoso, nunca desamparou o seu povo. Mesmo numa época difícil, de profecias de destruição, né, de sendo o povo de Deus levado escravo, mas Deus trouxe uma palavra de renovo, trouxe a palavra que mesmo que o povo, né, não cumprissem a lei, Deus iria mandar, né,
um remidor para o nosso pecado, e esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus, Ele nunca abandona o seu povo, mesmo quando boa parte do povo estava virando as costas para Deus, aqueles que eram fiéis para com o Senhor mandou ali uma palavra de consolo, que ia chegar um restaurador, ia chegar alguém capaz, né, de pagar por nossos pecados, nos libertar e fazer com que o véu fosse cortado de cima a baixo, e esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui o versículo 1 diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Então, irmãos, o versículo 1 fala a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Jessé era pai de Davi, e Jesus no Novo Testamento tem um dos nomes que é dado a Jesus, é filho de Davi. Então fala que do tronco de Jessé, da família de Jessé, ia sair um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. E esse renovo, irmãos, é o nosso Senhor Jesus Cristo. 700 anos antes, né, Isaías profetizou, e 700 anos depois, o nosso Deus Todo-Poderoso fez cumprir a promessa, porque era a palavra de Deus. Então a gente tem que ficar, irmãos, com a profecia do Senhor para a nossa vida. A gente não pode ficar se iludindo, né, com coisas muito fáceis, porque a gente sabe, né, tudo aquilo que a gente conquista, né, seja algo, né, na nossa família, seja algum bem, a gente sabe que é com muito suor. A gente tem que economizar, tem que dispor de tempo, tem que ter disciplina, tem que se esforçar, nada vem fácil. Então essas profecias fáceis aí, toma cuidado. Eu lembro que quando eu comecei a vir na igreja, eu comecei a assistir as pregações, e eu vi era tipo um seminário, e cada pastor, né, desses pastor consagrado, levava ali, né, uma promessa, né, alguém que estava se destacando nas igrejas deles, né, e eles faziam ali a sua pregação, era tipo um seminário deles, e um pregador de uma igreja grande, inclusive tem aqui em Bragança, levou ali um rapaz, que eu não lembro o nome, e esse rapaz lembra que falou: a igreja do meu pai sempre foi uma igreja que servia o Senhor, mas sempre foi uma igreja pequena, porque o meu pai não profetizava, né, a respeito, né, de bênçãos, de profecias. Ele falou: quando alguém chega na igreja, você tem que falar para ele que daqui 5, 10 anos ele vai estar morando num condomínio. Irmãos, isso não é a palavra de Deus, né? Como é que você vai profetizar isso para uma pessoa? Se Deus mandar, você vai profetizar, mas se não for a vontade de Deus, como é que você vai falar para aquela pessoa que daqui 5, 10 anos ela vai estar uma condição financeira de estar morando num condomínio fechado, e passar 5 e 10 anos e aquela pessoa não estiver, né, com a sua casa ainda, não tiver chegado a bênção dela, o que ela vai pensar? Ou ela vai achar que ela desagradou o Senhor e o Senhor não se agrada dela, ou ela vai acabar esfriando a fé dela, porque vai falar que a profecia era mentira. Mas isso, irmãos, é coisa do homem, não é coisa de Deus, porque a profecia de Deus aqui, 700 anos antes, foi falado de Jesus, 700 anos depois se cumpriu, porque é a palavra de Deus. Então vamos ficar, irmãos, com a palavra do Senhor, vamos procurar mais buscar o Senhor, porque o Senhor vai cuidar da gente, irmãos, pode ter certeza disso, não vai faltar nada para a gente, porque o nosso Senhor Jesus Cristo vai nos suprir. E se faltar algo, vai ser por uma provação, e logo em seguida vai vir a bênção. Foi assim, né, com os grandes na fé, né, passaram por luta, mas o Senhor sustentou, o Senhor trouxe bênção. Jó é um exemplo vivo disso, que Deus, né, permitiu ali a provação, e ele ficou firme na fé, porque Deus conhece o hoje, o amanhã, então Deus sabe, né, o que a gente vai ser no futuro. Basta que a gente se esforce, irmão, que tudo que está reservado para a gente vai se cumprir item a item, porque o nosso Deus é um Deus fiel, Ele fala e cumpre. E o versículo 2 vai falar sobre o Espírito Santo, né? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então veja, irmãos, que aqui começa, né, a parte A, fala: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Foi a primeira coisa, irmãos, quando Jesus, né, mesmo sendo o próprio Deus, ele cumpriu com a palavra, passando pelas águas, né? Logo que ele foi batizado por João Batista, o que aconteceu, irmãos? O Espírito Santo desceu sobre ele. Mais uma vez aqui, a palavra falada e palavra cumprida. Por que Cristo falou? É necessário, né,
que isso por enquanto era necessário, por quê? Para que se cumprisse a palavra de Deus. Então veja que Cristo, ele tinha compromisso com a palavra de Deus. Então estava na profecia e ele passou pelas águas para que se cumprisse a palavra do Senhor e o Espírito Santo viesse sobre ele. E aqui vai continuar dizendo, irmãos, o que o Espírito Santo fez na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Espírito de sabedoria, de entendimento, espírito de conselho, de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Só que, irmãos, isso não se limitou ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nosso Senhor Jesus Cristo foi um homem, né, perfeito, porque era o próprio Deus, mas ele precisou fazer isso para vencer e pagar por nossos pecados, porque nós não tínhamos condições de assim fazer. Mas quando Cristo, irmãos, passou por aquela cruz do Calvário, né, quando ele foi morto, mas depois ele, né, ressuscitou e ficou ainda com os discípulos, ele falou que ele subiria ao Pai, mas que o Consolador, que o Espírito Santo desceria, e no dia de Pentecostes o Espírito do Senhor desceu sobre a igreja do Senhor. E hoje, irmãos, o Espírito Santo habita em nós. Todos nós, irmãos, temos a capacidade, né, mediante a graça do Senhor, que o Espírito do Senhor habita em nós, de termos, irmão, espírito de sabedoria. Quantas vezes não falta para a gente sabedoria? Mas não é que o Espírito Santo não está conosco, é que o Espírito Santo está falando e a gente às vezes não dá ouvido. A gente deixa, né, a nosso espírito com E minúsculo, que é o nosso espírito, falar mais alto que a voz do Espírito Santo. E a gente só vai conseguir, irmãos, buscar, né, ter sabedoria e espírito. A gente só vai conseguir, irmãos, ter sabedoria se a gente dá lado para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Hoje é o culto com investimento do Espírito Santo. Daqui a pouco a gente vai orar, a gente vai clamar ao Senhor, vai buscar mais unção do Senhor. Mas isso, irmãos, a gente não pode se limitar somente na igreja, né? A oração é um bem muito precioso, que é quando a gente tem a oportunidade de falar com Deus. Mas será que a gente está falando com Deus? Será que a gente está orando? Será que quando a gente está fazendo as coisas no nosso dia a dia, a gente lembra de consagrar ao Senhor? Com certeza, irmãos, tem hora que a gente esquece, porque se a gente toda vez lembrasse de consagrar ao Senhor, a gente ia ter muito mais sabedoria na nossa vida, e a gente é falho. Mas o que a gente tem que fazer, irmãos, não é querer chegar à perfeição, que nós não vamos chegar, mas o que nós temos que fazer é ter compromisso com uma melhora contínua, que a gente reconhecer quando a gente errar, pedir perdão a Deus e buscar, né, um pouquinho mais de sabedoria do Senhor na nossa vida a cada dia. Aí depois fala entendimento, né? Sabedoria e entendimento. Vamos pedir para Deus também, pedir para que o nosso Senhor Jesus Cristo nos capacite, para que nós possamos ter cada vez mais entendimento, né, do que o Senhor espera de nós na obra do Senhor, o que o Senhor espera de nós, né, como um servo do Senhor, como um testemunho vivo do Senhor aí fora. Vamos ter cada vez mais, né, orar e pedir que o Espírito Santo fale conosco, e o Espírito Santo vai falar, irmãos, porque Ele tem falado, dia a dia tem falado. Às vezes a gente não dá, né, não presta atenção no que o Espírito está falando. Muitas vezes a gente faz algo e algo diz para a gente não faça, a gente vai e faz, depois a gente fala bem que alguma coisa estava dizendo para eu não fazer aquilo, para não ir naquele lugar. É o Espírito Santo, irmãos, que está tocando nosso coração. Só que às vezes a gente não está dando lado para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Aqui fala espírito de conselho, né? O Espírito Santo, irmãos, Ele é o nosso maior conselheiro. É por isso que sempre é dito aqui, antes de fazer algo, né, seja um projeto, não conte para qualquer pessoa, não conte para ninguém, na verdade, conte primeiro para Deus. Ele, né, o Espírito do Senhor, né, vai nos dar o conselho de sabedoria, se aquilo é bom para a gente, se aquilo vai ser algo, né, que vai edificar, se vai acrescentar na nossa vida ou se não. Ali mesmo, se você apresentar a Deus, Deus vai tocar o seu coração, vai te confirmar através de um louvor, da palavra, ou até mesmo de uma profecia, mas profecia do Senhor, profecia de quem tem compromisso com a obra do Senhor, porque uma forma de você conhecer o profeta, irmãos, é pelos frutos, né? A gente não pode julgar ninguém, mas a palavra fala, pelo fruto se conhece a árvore. É só você ver se aquela pessoa que está profetizando, se ela vive o Evangelho, se ela é um bom testemunho, se ela está firme na presença do Senhor. Aí você vai saber se a pessoa está profetizando do Senhor.
E o Senhor confirma, irmãos. Se a pessoa profetizar na sua vida e você ficar com dúvida de orar, o Senhor confirma através de outra forma. Então vamos, irmãos, né, usar, né, esse privilégio que a gente tem, que é o conselho, né? Nós temos o Consolador, que é o Espírito Santo, e Ele nos dá conselho. Aqui fala, e de fortaleza. Quem nos fortalece, irmão, é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos fortalece para quando a gente chegar naquele dia da luta, a luta vai vir, pode até balançar o barco, mas o barco não vai virar, porque no nosso barco tem Jesus, irmãos. E é através do Espírito Santo que nós vamos nos fortalecer. Então nós não podemos apenas orar, né, pedir mais unção, mais bênçãos do Espírito na nossa vida, apenas no culto de terça-feira ou no primeiro domingo do mês. Nós temos que também fazer isso, irmãos, criar o hábito na nossa casa. E aquele que já tem o hábito, que aumente, né? Porque a oração, quanto mais oração, mais poder. E fala aqui, ó, espírito de conhecimento. Aqui sempre é falado sobre o conhecimento humano, que a gente pode adquirir. Tem pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa e está o quê? Desviado da presença do Senhor, porque isso é o conhecimento humano. Mas aqui o conhecimento, irmãos, é o conhecimento que vem de Deus, é o conhecimento do Espírito Santo para a nossa vida, para que nós possamos ter discernimento, né? Saber organizar a nossa vida de maneira racional, separar, né? Dentro do possível. A gente sabe que tem irmãos que por motivo de estudo, de trabalho, não pode estar na casa do Senhor, mas quando a gente for planejar a nossa semana, em primeiro lugar vamos colocar as coisas de Deus, porque pode ter certeza, irmãos, nós cuidando da coisa de Deus, o Senhor está cuidando das nossas, e quem melhor para cuidar das nossas coisas que o Senhor? E fala também, irmão, espírito de temor do Senhor. O próprio Cristo, ele teve temor do Senhor, ele sendo o próprio Deus. Por que temor do Senhor? Porque Cristo cumpriu a palavra, Cristo obedeceu tudo o que estava na palavra, inclusive ele se batizou para que se cumprisse o que está na parte A do versículo 2, que foi quando o Espírito do Senhor desceu sobre ele. Então veja, irmãos, que Cristo, né, no temor do Senhor, cumpriu item a item da palavra. Então a gente também, irmãos, temos que ter temor do Senhor, temos que levar as coisas do Senhor a sério. Cristo, irmãos, né, Deus conhece o nosso coração. Não tem problema se a gente, né, está engatinhando na fé, né, está com muitas coisas para se consertar. O importante, irmãos, é o seu coração estar voltado para Deus, porque é Deus que vai te capacitar, é Cristo que vai te capacitar e você vai vencer, né? Então, tanto aquele que está dando seus primeiros passos, né, como o pastor aqui, né, que já está, né, na função de pastor, todos nós temos que crescer na fé dia a dia, né, cada um da sua forma, mas que a gente não se chegue num patamar e fale, aqui está bom para mim, o que eu queria na obra do Senhor era isso. Não é o que a gente quer, irmãos, é o que Deus manda. É isso que a gente tem que ter, temor do Senhor. E Cristo, que era o próprio Deus, teve temor do Senhor. Então nós, irmãos, temos que ser imitador de Cristo, temos que ter temor do Senhor. Em tudo que a gente for fazer, reverenciar o Senhor, consagrar o Senhor, agradecer o Senhor, louvar e adorar somente o Senhor, irmãos. E aqui o versículo 3 vai dizer, né, sobre Cristo ainda. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Ou seja, o prazer de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, estava em cumprir a palavra, em cumprir aquilo, né, que Deus colocou sobre as suas mãos, sobre aquela cruz que colocou nas costas dele, foi o pecado de nós todos, o pecado da humanidade. Então todos aqueles que aceitam Cristo como Salvador, têm a sua salvação. Então Cristo morreu por todos aqueles que aceitarem como Salvador. Aqueles que infelizmente não aceitar, irmãos, Cristo tem compromisso com a palavra, tanto é que ele cumpriu a palavra. Então nós temos que ter o quê? Prazer no temor do Senhor. E fala aqui, ó, Cristo não julgará segundo a aparência. Quando Samuel foi à casa de Davi, né, a casa de Jessé, para escolher um rei para Israel, né, trouxeram os filhos, né, mais fortes, né, como Eliabe e Samá, e deixaram Davi de lado, né, como foi a palavra que a irmã pregou. Mas, né, o Senhor não olha a aparência. Então, irmãos, não deixe que ninguém julgue você por uma aparência. Às vezes, né, pega uma pessoa que está com numa dificuldade financeira, ou que está num emprego que naquele momento está ganhando pouco, mas tem, né, o sonho de melhorar de emprego, de conquistar
as suas coisas, seja um veículo, seja uma casa, e vai vir pessoas que vai falar que você não vai conseguir, que aquilo não é para você, que aquilo é demais para você, né? Mas Cristo não julga pela aparência, irmãos. Se o Espírito do Senhor diz que você vai conseguir, você vai conseguir. Você vai ser abençoado e o nome de Deus é que vai ser glorificado. Então não fique, irmãos, né? Não deixe se abalar por palavras negativas, e também não julgue pela aparência, como o povo aí fora julgue, né? Vamos orar, consagrar o Senhor, porque é o Senhor, irmãos, que vai fazer a obra, né? Daqui 5 anos a gente não sabe quem vai estar aqui à frente, mas o Senhor já sabe, e pode ser qualquer um de nós, irmãos, basta que a gente esteja o quê? Obediente na palavra do Senhor, porque é o Senhor, né, quem exalta, e é o Senhor também quem humilha. E fala aqui, irmãos, que no reinado de Cristo, né, não decidirá pelo o que ouviu dizer, né? Isso, né, o pastor sempre, várias conversas que a gente teve, ele já relatou isso, né? A pessoa fala, aquele irmão é uma benção, aquele lá, e depois vai ver não é nada daquilo. O ser humano, ele muitas vezes forma opinião sobre determinada pessoa, sem ao menos ter conversado com aquela pessoa, né? Porque alguém falou para ele que aquela pessoa é assim ou é assado, e não é assim que nós devemos proceder, irmãos. Nunca devemos, né, julgar as pessoas, tomar opinião pelo que o outro fala. Pode ser que aquela pessoa não foi uma boa companheira de serviço, né, uma boa amizade para aquela pessoa, e para você seja uma bênção de Deus. Então não vamos ser imitador de Cristo, porque Cristo não decidiu pelo ouvir dizer. Cristo, né, quando a gente estava no pecado, quando muitos diziam que a gente não tinha jeito, Cristo sabia que nós tínhamos jeito, sabia que no momento oportuno a gente ia pedir perdão, ia se arrepender dos nossos maus caminhos e iria vir fazer a obra do Senhor. Muitos de nós lá fora eram os últimos, né, pelo olhar humano, de que um dia iria se consertar, e hoje estamos aqui na presença do Senhor, porque o Senhor não decide pelo ouvir dizer, o Senhor decide pelo coração. O Senhor sabe se o nosso coração está ou não voltado para as coisas de Deus. E aqui no 4, irmão, vai dizer sobre o julgamento de Cristo. Fala, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor do manso da terra. Ou seja, irmãos, né, Cristo veio, né, muitos hoje falam a respeito só da bondade de Cristo, que Deus é bom, e é verdade, Deus é bom, mas Deus também, irmãos, é justiça. Então a gente tem que saber disso, que se nós buscarmos de Deus, Deus vai nos abençoar, irmãos, porque o nosso Deus é um Deus bom, mas também é um Deus justo, né? Se nós não buscarmos, Deus vai abençoar o que está buscando. E assim é, irmãos, a gente vê que irmãos chegam, depois se acerta, cresce na fé, porque está buscando. Outros irmãos chegam e ficam estabilizados, porque não está buscando. Deus vai edificar aquele que buscar, irmãos. E porque o nosso Deus fala, julgará com justiça os pobres. Então Deus, irmãos, não é igual o juiz daqui da terra, que muitas vezes é subornado por dinheiro, para dar o julgamento a favor desse ou daquele. Cristo não, irmãos, Cristo vai vir e vai julgar o seu povo, mas vai julgar com justiça, né? Seja pobre ou rico, Cristo vai julgar com justiça. E equidade, irmãos, que equidade é quando, né, algo, né, está pendendo para um lado ou para o outro. A equidade é o que equilibra. Então nosso Senhor Jesus Cristo vai julgar, né, os mansos da terra com equidade, né? Ele vai ver, vai pôr na balança o que você fez que agradou a Deus, o que você fez que desagradou o Senhor. Então vamos buscar agradar mais o Senhor, sendo obediente ao nosso Deus Todo-Poderoso. E fala mais, né, irmãos, né? A parte B do versículo 4: castigará a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Então aqueles, irmãos, que estão fazendo iniquidade aí, pecado atrás de pecado, de forma voluntária, né? Você está tendo a oportunidade de fazer o bem. A gente vê pessoas que têm muito, tirando um pouquinho daquele que só tem aquele pouco, porque é a ganância. O que tem já é suficiente para ele viver, ele, a família dele, as gerações dele, mas não, aquele que tem milhões, tenta pegar aquele que tem 100 reais e tenta tirar aqueles 100 reais daquele que tem aqueles 100 reais. A gente viu muito isso, irmãos, na época da pandemia, que o governo criou aquele auxílio emergencial. Teve muitos empresários pegando esse valor, e teve pessoas humildes que não conseguiram, por falta de alguém que instruísse, de conhecimento,
Então a gente vê, irmãos, que a ganância humana, ela não tem limite, né? E a pessoa acha que está levando vantagem, mas, irmãos, nada escapa aos olhos do Senhor. Pode enganar um, enganar outro, levar vantagem que pegou aquele salário lá, mas aqui fala que Cristo castigará a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Então, irmão, o perverso, ele acha que ele está levando vantagem, mas se ele não se consertar do seu mau caminho, Cristo, né, como todos iremos passar o tribunal de Cristo, e lá a palavra fala que Cristo julgará o quê? Com equidade. E o 5 vai dizer, né, o cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa na sua cintura. Aqui fala, irmãos, tipo quando a pessoa, né, é campeão, coloca, né, um cinto no corpo dela, ou, né, como a gente tem aqui o exemplo de quando é eleito presidente, coloca-se a faixa, né, mas fala que Cristo, né, a sua faixa, né, e o seu cinto será a justiça e a verdade. Então vamos buscar a verdade, irmãos. A verdade é a palavra do Senhor. O que a gente precisa para a gente ter uma vida digna, honesta, né, e que agrada o Senhor, está aqui na palavra. Vamos buscar colocar mais de Deus na nossa vida dia a dia. Não importa, irmãos, cada um tem, né, uma dificuldade, tem uma facilidade, mas vamos ter compromisso com nós mesmos, né? Compromisso com Deus em primeiro lugar, porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso entendimento. Então vamos consagrar nossa vida ao Senhor e ter o compromisso com nós mesmos, não de querer ser melhor do que o irmão A, do que o irmão B. Vamos querer ser melhor do que nós mesmos. Hoje, né, a gente ser melhor do que ontem, e amanhã ser melhor do que hoje. Não importa se muito ou pouquinho, mas que a gente tenha, né, essa sede de buscar o Senhor na nossa vida, porque fala que o Senhor, né, o cinto do Senhor é a justiça, e vai nos julgar com justiça, e a verdade é a sua faixa na cintura. Então vamos ter a verdade, vamos ter Cristo na nossa vida cada dia mais. E do 6, irmãos, ao 9 vai falar sobre a vinda de Cristo, né? A gente vê, né, que até aqui o versículo 3, né, até o versículo 3, o 4, uma parte, né, que Cristo já veio, né, já cumpriu, né, a parte de Cristo aqui na terra. E isso, irmãos, novamente eu falo, porque a gente tem que dar crédito à palavra do Senhor, não foi escrito depois que Cristo veio, foi escrito 700 anos antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e se cumpriu. Cristo veio, né, pagou por nossos pecados, né, foi morto por nossos pecados, mas ressuscitou, né, e está à destra de Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, uma boa parte dessa palavra já se cumpriu, mas a outra parte, né, vai se cumprir, que vai ser a vinda de Cristo, o julgamento, né, como foi uma parte do versículo 4, o versículo 5, e aqui, irmãos, né, do versículo 6 ao 9, fala de como será, né, o reinado de Cristo, né, quando Cristo voltar para buscar o seu povo, e quando tiver, né, ocorrido já o tribunal de Cristo. O 6 vai dizer: o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Aí o 9, irmãos, para finalizar, diz: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, irmãos, a parte, né, da vinda de Cristo, a segunda vinda, ainda não se cumpriu, mas tão certo, irmãos, como se cumpriu aqui a primeira vinda de Cristo 700 anos antes, né? Isaías profetizou no capítulo 7, no capítulo 9 e no capítulo 11, e se cumpriu, irmãos. Cristo veio, né, como estava marcado, passou pelas águas para se cumprir o versículo 2 do capítulo 11, né, que era o Espírito Santo descer sobre ele. E tão certo como isso aconteceu, irmãos, vai acontecer a segunda vinda de Cristo, e nós não sabemos nem o dia e nem a hora.
É por isso, irmãos, que nós temos que estar preparados, porque assim como a gente não sabe o dia e nem a hora da vinda de Cristo, nós também não sabemos o dia e nem a hora que Deus, né, se Cristo não tiver vindo, vai recolher o nosso fôlego de vida. Então, irmãos, vamos estar preparados, vamos buscar mais do Senhor na nossa vida dia a dia, né? É claro que não é fácil, é por isso que a palavra fala a porta estreita, porque se fosse fácil, irmãos, a igreja estava lotada, mas não é fácil. Mas por que não é fácil? Porque o povo quer um Deus da porta larga, e a palavra fala que a porta é estreita. Então, irmãos, a gente tem que saber que para a gente estar na presença do Senhor, tem que ter renúncia, a gente tem que cumprir o que está na palavra. Não adianta, irmãos, a gente querer, né, o mais fácil para a gente, porque uns têm facilidade, né? Se pega uma pessoa que não bebeu e nunca fumou a vida inteira, e ela vem para a casa do Senhor, para ela, né, falar, ó, o cristão não pode fumar e nem beber, para ela está tranquilo, porque quando ela era do mundo, ela já não fumava e não bebia. Mas você pega uma pessoa que vem com vício, é mais difícil, mas Cristo faz o difícil, Cristo faz o impossível, irmãos, basta consagrar. Então, né, independente daquilo que a gente tem mais facilidade ou mais dificuldade, vamos nos consagrar e endireitar perante o Senhor em tudo, irmãos. Aquilo que for mais difícil, vamos orar mais, clamar mais, que o Senhor vai entrar com providência. Como a gente viu muito esse testemunho aqui de transformação, porque o Senhor não olha pela aparência, o Senhor olha pelo compromisso de cada um que tem com Ele. Então vamos ter compromisso com as coisas do Senhor, e pode ter certeza, o Senhor vai fazer a boa obra na vida de cada um. Porque se Deus te trouxe aqui, irmãos, é porque Deus tem projeto nas nossas vidas, e a parte de Deus está pronta, irmãos. Vamos também fazer a nossa parte. Não vamos nunca buscar o mais fácil, vamos buscar o que tiver de acordo com a palavra. Se for fácil, amém. Se for difícil, vamos orar, vamos consagrar ao Senhor, porque é o Senhor que vai nos sustentar, é o Senhor que vai nos capacitar, irmãos, e a gente vai conseguir aquela cura, aquela libertação, aquela bênção, e o nome de Deus aqui vai ser glorificado. Então vale a pena, irmão, a gente permanecer, né, firme na presença do Senhor, saber que hoje é um culto de ensino, né, que a gente faz muita leitura, né, muitos irmãos vêm cansados, né, às vezes está até com sono, mas é necessário, irmão, a gente aprender do Senhor. Não adianta a gente, né, o pastor tirar o culto de ensino e colocar aqui culto de, né, fazer encenação, profecias, que não é o que Deus quer. Deus quer da gente, né, um culto racional, né? Sábado é o culto de louvor e adoração. Então a gente pega uma boa parte do culto destinado ao quê? Louvor e adoração. Domingo já é um culto mais da família, é um culto de campanha, né? Então as orações são mais o foco. E terça-feira, irmãos, a primeira parte, né, é louvor, adoração, depois é ensino da palavra do Senhor, e daqui a pouco vai ser as orações em posição de mão e a oração com revestimento do Espírito Santo. Então vamos aproveitar, irmãos, esse privilégio que a gente tem, que se hoje, né, a gente tem aqui, né, tudo o que foi dito no versículo 2 sobre o Espírito Santo, foi mediante, né, a Cristo que a gente tem, né? Então Cristo pagou por todo o nosso pecado, sofreu, irmãos, não foi fácil, com certeza, Ele em forma humana, passar por aquela cruz, ser humilhado como Ele foi, mas Ele fez tudo isso para que Ele pudesse pagar por nosso pecado, Ele pudesse subir, né, a destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e o Espírito Santo, irmãos, pudesse descer sobre a igreja, pudesse descer sobre o povo de Deus. Então nós temos um grande privilégio, irmãos, que é ter a ajuda do Espírito Santo. Então vamos usar esse privilégio que a gente tem, vamos cada vez mais orar, buscar mais de Deus sobre a nossa vida, consagrar, pedir de direção do nosso Consolador, do nosso Conselheiro, do nosso Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, pedir mais, né, a Cristo, irmãos, que a gente tem que pedir para quem tem para dar para a gente, que é nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai dar a bênção, porque muitas vezes você tem um sonho, um projeto, você vai e conta para uma pessoa, e aquela pessoa não quer o teu bem. Você acha? Quanto de nós não se frustramos com pessoas que a gente achou que no momento, seja de aperto financeiro, seja na obra do Senhor, a gente achou que ia estar ali junto com a gente, veio a luta e aquela pessoa foi a primeira que virou as costas, que foi embora. Mas Cristo não vira as costas para a gente, irmãos. Pode vir a luta que for, Ele vai estar nos capacitando para lutar. E se a luta, irmãos, for grande demais para nós, o próprio Cristo luta por nós. Então, irmãos, vale a pena, né, a gente ter esse amigo fiel, esse Deus, né, maravilhoso, e nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida, irmãos. É Ele que a gente tem que pedir.
porque ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso Cristo falou, irmãos. Então vamos, né, nos aproximar do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, que é quem vai nos conduzir, irmãos, para a nossa salvação, que é uma certeza, irmãos, uma certeza, e que ninguém, irmãos, ninguém tira de nós, né? Aqui Isaías foi cerrado ao meio, né? A palavra, né, os estudiosos da palavra falam que Pedro também foi cerrado ao meio. Mas, irmãos, aqui é passageiro. Aqui eles podem tirar o nosso bem, pode tirar o nosso emprego, né? Pode tirar tudo que é material, mas a nossa fé ninguém tira, irmãos. E é através da nossa fé que nós vamos alcançar a nossa salvação. Então vamos cada vez mais, irmãos, edificar a nossa fé, fortalecer, porque o dia que a luta vier, a gente não vai estar preocupado com a luta, que a gente vai saber o Deus poderoso que a gente tem. A gente vai passar em meio à provação, né? Lutando, trabalhando, mas sabendo que o Senhor vai nos sustentar, o Senhor vai nos abençoar, e nós vamos conquistar a nossa bênção, e a nossa maior bênção é a nossa salvação. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade, eu peço uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso.